Bom dia, irmãos, na graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para levar até você o nosso programa Palavra Viva. Estamos aqui neste domingo pela manhã, primeiro dia da semana, juntamente com o nosso querido irmão evangelista Paulo, que estará dando a sua saudação nesta manhã. Eu vos cumprimento na graça e na paz do Senhor nosso Deus. Estamos mais uma vez este domingo de manhã para levar a palavra viva do Senhor até os vossos lares, aos vossos corações, para que vocês possam se sentir bem e ser abençoados através desse programa nesta manhã de domingo. Que Deus abençoe e sejam todos bem-vindos a partir de agora no Palavra Viva. Amém? Antes de nós iniciarmos o nosso programa, eu gostaria de fazer uma oração juntamente com você que está nos assistindo nesta manhã, para que Deus venha estar na direção desta palavra, para que Deus venha nos abençoar, para que Deus venha abrir o meu e o teu entendimento e que nós possamos nos alimentar desta palavra que é viva, que é pura e que é eficaz. É a palavra de Deus que traz transformação, é a palavra de Deus que traz avivamento, correção, exortação aos nossos corações. Amém? Senhor Jesus, nosso querido Deus, nosso querido Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, por esta oportunidade, pela graça que o Senhor nos concede mais uma vez, Senhor, de nós levarmos a Tua palavra, esta palavra, Senhor, que é tão preciosa, que é tão tremenda, Senhor, que é tão maravilhosa. Tem concedido-nos este privilégio e esta honra, Senhor, nesta manhã. Que o Senhor derrame das suas bênçãos sobre cada ouvinte, Senhor, sobre cada um que assistir, Senhor, este programa, esta palavra. Que os nossos corações venham ser cheios da Tua presença, cheios da Tua unção, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Evangelista Paulo, nesta manhã o nosso tema é mortos para o mundo e vivos para Cristo, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 3 ao 7. Por gentileza. 6, né? Isto, Romanos 6, do versículo 3 ao 7. Por gentileza. Amém. Está escrito assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Amém? Então o nosso assunto hoje se encontra no livro de Romanos, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, que tem como tema ali, mortos para o pecado, nascidos para uma nova vida. Por que nós precisamos sermos novas criaturas em Cristo Jesus, né? A palavra de Deus diz que através de Adão e Eva entrou o pecado no mundo. E todos nós, após Adão e Eva, todos os homens que nasceram, quando eu falo homem, estou falando homem e mulher, todos que nasceram sob o pecado. Então era necessário que alguém viesse para resgatar, para redimir, para livrar o homem do pecado. E esse alguém foi o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo aqui que Jesus é o que nos resgatou, que nos redimiu, que nos comprou. Foi Ele próprio, através do seu sangue, que redimiu a humanidade. Mas, irmão evangelista Paulo, há pessoas que não querem ser alcançados por essa graça tão maravilhosa, não querem aceitar esse sacrifício que o Senhor Jesus fez por mim, por você e por todos aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã. É verdade, evangelista Sérgio. Muitos não querem essa graça, esta dádiva que é o novo nascimento. Nós temos bem o exemplo, né, de novo nascimento, as nossas próprias vidas. Sim. A partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor, nós começamos a ver, evangelista Sérgio, as coisas começarem a acontecer de uma maneira gradativa da nossa vida. Só que este novo nascimento que nós acabamos de ler aqui
Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados da sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, e que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando a Bíblia se refere à morte, ela fala da morte espiritual. Sim. E existem hoje muitas pessoas que estão nessas condições, evangelista Sérgio, de certa forma, morto totalmente espiritualmente. E elas não querem reviver, elas não querem sair do sepulcro, elas não querem viver essa novidade de vida, por conta de que hoje o mundo ele oferece muita coisa. Claro, a gente pode concordar aqui que o mundo ele oferece muita coisa, muita diversão. Aí muitos se perguntam, por que eu vou estar dentro de uma igreja se eu tenho tanta coisa no mundo? E a partir do momento que quando a gente começa a viver essa novidade de vida, a gente tem que viver uma vida de renúncia. Não é verdade, evangelista Sérgio? A palavra de Deus, até mesmo, né, no próprio livro que nós lemos aqui, no capítulo 6 de Romanos, ele traz muita referência ao apóstolo Paulo falando acerca do pecado e acerca do novo nascimento, acerca de uma vida nova em Cristo Jesus, deixar o pecado para viver para Cristo. Porque a palavra ainda aqui em Romanos capítulo 6, no versículo 23, ele vai dizer assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que nós queremos nessa manhã, passar para você que está aí do outro lado, é o seguinte: só existe uma maneira de você conseguir vencer o pecado. Só existe uma maneira, porque a palavra de Deus ela diz assim, que todos pecaram, ou seja, todos, né? Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, né? Ou seja, o que é destituído? Todos estavam afastados da presença de Deus. Havia um abismo entre Deus e o homem. Então o homem, ele tinha esse abismo. Não poderia passar do outro lado. Não tinha como. Por quê? Porque toda vez que o Senhor olhava para o homem, olhava para a humanidade, Deus via o pecado. E Deus, como ele é um ser santo, um ser justo, um ser fiel, era necessário o quê? Que alguma coisa fizesse com que essa justiça de Deus fosse paga. E o homem, todo homem que veio após Adão, como nós já dissemos aqui, nasceram sob pecado. Então, nenhum ser humano, depois de Adão, poderia fazer alguma coisa para se redimir, para ser resgatado, para reconciliar com Deus, porque todos pecaram. Então, o que o Senhor fez? O que Deus fez? A Bíblia diz que Deus fez para si um corpo, fez para si um tabernáculo e habitou no meio do seu povo. E esse tabernáculo, esse corpo, esse ser que andou em forma humana, esse Deus que andou em forma humana, o seu nome é Jesus. Tanto que a Bíblia diz, evangelista Paulo, que não existe outro nome dado, pelo qual importa que o homem seja salvo. Não existe Maria, não existe Pedro, não existe João, não existe Tiago, não existe este santo, aquele outro santo, aquela santa, aquele... Não existe. A Bíblia diz que não existe outro nome dado pelo qual importa alcançar a salvação. É somente através do nome de Jesus Cristo. Se a Bíblia está dizendo isso e nós nos chamamos cristãos e nós acreditamos na palavra de Deus, então nós temos que acreditar e colocar no nosso coração, no nosso entendimento, que somente o nome de Jesus, somente no nome de Jesus, a salvação. É verdade. Não tem outro caminho. O mundo oferece outras opções, mas o caminho da salvação é um só, é único. E a própria Bíblia ela nos diz que o Senhor, Ele não divide a sua glória com ninguém. Amém, com certeza. Porque Ele é santo. Amém. E nós também, a partir do momento que nós somos batizados, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós vivemos esse novo nascimento, nós nos tornamos santos. Obviamente, evangelista Sérgio, que nós vivemos nesse corpo de carne.
sujeito a erro. A Bíblia, ela afirma, o próprio Deus nos afirma, que Ele reconhece que nós somos carne, que nós somos sujeitos a falhas, mas nós temos que ter uma vida íntegra na presença do Senhor, procurar estar em oração. Obviamente que se errarmos, o que Deus nos fala é que nós devemos nos dobrar e pedir perdão. Amém. Glória a Deus. O próprio Deus, ele reconhece que nós somos falhos. Só que um detalhe importante, evangelista Sérgio, que a gente tem que pontuar aqui, é que muitas pessoas, elas não querem rejeitar a si mesmo. Não querem renunciar. Exatamente. A gente olhando no contexto mundial hoje, tem muitas pessoas que brigam por poder. Sim. Aí eu me pergunto esses dias, ou melhor, eu estava me perguntando esses dias, como que uma pessoa dessa que tem poder, digamos assim, dinheiro, que hoje compra tudo, ela vai renunciar ao que ela tem para viver uma vida de santificação, uma vida na presença do Senhor, se ela tem muito dinheiro? A pergunta fica, ou melhor, a resposta: tem como uma pessoa ter a sua riqueza financeira, mas também ser uma pessoa santificada, a partir do momento que ela reconheça que ela tem que ser dependente de Jesus. Amém. Glória a Deus. O versículo aqui, irmãos, que nós lemos, que diz assim, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Irmãos, como nós dissemos aqui, não existe outro nome dado pelo qual importa que o homem e a mulher sejam salvos. Primeiro, é necessário que você aceite a Jesus. O primeiro passo é arrepender-se dos seus pecados, você se convencer que você precisa de arrependimento, arrepender dos seus pecados, aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma e, como diz a palavra aqui, receber o nome dele no batismo. Por quê? Porque no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos 2, versículo 37 e 38, diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão de pecados. Aí, evangelista Paulo, nós aceitamos a Jesus, nós somos batizados em nome do Senhor Jesus. A Bíblia está dizendo aqui que quando nós somos batizados em nome do Senhor, o nosso pecado é sepultado. Nós somos sepultados com Jesus através do batismo. Quando nós saímos das águas, nós saímos uma nova criatura. Os nossos pecados, o pecado passado, o pecado de Adão, foi extinto da nossa vida. Agora, nós somos uma nova criatura. A Bíblia diz que aquele que aceita ao Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, já não é mais criatura de Deus, passa a ser chamado filho de Deus. Então, é um outro passo, já é uma nova criatura. Só que, como nós nascemos de novo, isso não quer dizer, como diz o evangelista, que nós não vamos falhar, que nós não vamos errar, que nós não vamos pecar. Mas há algo tão interessante nessa passagem, quando a pessoa aceita Jesus e é batizado e os seus pecados são mortos, e ele nasce uma nova criatura, é que agora nós temos acesso aos santos dos santos. Agora nós temos acesso livre ao trono da graça. Agora, evangelista Paulo, quando nós falhamos, nós temos, pela graça de Deus, a oportunidade de pedir perdão. Exatamente. De pedir perdão e ir aos pés do Senhor Jesus, reconhecer o nosso erro e pedir perdão. E a palavra de Deus diz que o Senhor perdoa os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa tremenda que acontece quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Você sabe o que é importante? Falou de perdão. Hoje existem dois lados disso. É muito difícil, evangelista Sérgio, uma pessoa muito difícil assim, aquela que não tem uma sensibilidade do Senhor na sua vida. Às vezes até alguns cristãos, digamos assim. A pessoa ela tem esse ato tão nobre de arrepender-se, tanto no tocante a um pecado que cometeu,
ou tanto no tocante a algo que fez para algum irmão, né? Já que estamos falando no perdão, eu vou conjecturar um pouquinho aqui. E muitas pessoas hoje, elas não têm essa coragem de se humilhar, dobrar o joelho, confessar aquilo que fez. Ô Senhor, me perdoa, eu errei, eu sou falho, mas eu estou aqui dobrado na tua presença pedindo perdão e me arrependendo. E a gente vê que hoje o orgulho de muitas pessoas não deixa que isso aconteça. Eu não vou me ajoelhar diante de um pastor, diante de uma igreja, não vou pedir perdão. Não, para pedir perdão para Deus, já. Queridos, o ato do arrependimento é tão nobre nas nossas vidas que quando nós dobramos o nosso joelho e nós nos arrependemos, o Senhor ele recebe esse perdão, esse pedido de perdão de uma maneira gloriosa. Então nós temos que ter consciência que o perdão é essencial para as nossas vidas, como o evangelista Sérgio falou e como já comentamos aqui há pouco. Somos sujeitos a falhas, isso a gente não tem como negar. Mas, como o evangelista Sérgio citou, o perdão de Deus é para nós. Porque a Bíblia diz lá em Lamentações 3:22, o evangelista Sérgio, porque a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, que não tem fim e novas são a cada manhã. Amém. Glória a Deus. É a verdade. Irmãos, e como que nós sabemos, ou como nós devemos fazer para que nós mantemos esse novo ser, essa nova criatura? Já que nós somos sujeitos a falhar, então como que nós vamos saber que nós nascemos de novo, que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus? Através das nossas atitudes. A Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, nós não podemos mais prestar os nossos membros a fazer as coisas que o velho homem fazia. O que fazia o velho homem? Por exemplo, o velho Sérgio, eu falando de mim, o velho Sérgio. O velho Sérgio gostava das coisas, gostava da música mundana, gostava da bebida, gostava das festas, gostava do futebol. Essas coisas é que o velho Sérgio gostava. O velho homem gostava antes de eu vir para Jesus. Então, o que o novo homem gosta hoje? O que o novo homem gosta de fazer? O novo homem gosta de estar em oração. O novo homem gosta de ler a palavra de Deus. O novo homem gosta de estar na presença de Deus, em comunhão com Deus. O novo homem gosta de louvar a Deus. O novo homem hoje não é mais como era antigamente, que era maldizente, reclamão. Então, isto é uma nova criatura. Há muitas pessoas que às vezes, eu já vi diversas pessoas dizer assim: mas o fulano antes mentia, enganava, era trambiqueiro, agora dá uma de santo, porque foi para a igreja, agora se acha o santo, agora é o santarrão, agora é o tal. Mas se nós olharmos, é justamente isso que é o assunto de hoje. A transformação da velha criatura, do velho homem, do velho eu, do homem do pecado, homem, quando nós andávamos no caminho largo, no caminho longe de Deus, para o novo homem, a nova criatura, o Filho de Deus, a transformação, a regeneração. Agora nós não estamos mais andando no caminho largo, como Jesus disse que só há dois caminhos: o caminho largo que conduz à perdição e o caminho estreito que conduz à salvação. Quando você começa a andar no caminho estreito, no caminho que conduz à salvação, as tuas atitudes são outras. E a própria Bíblia, ela nos ensina que agora nós devemos usar os nossos membros, o nosso corpo, em honra e glória ao Senhor. Uma pessoa, esses dias atrás, ela me questionou a respeito do que o evangelista Sérgio falou sobre o arrependimento. Uma pessoa que era um criminoso, que era um homicida, que cometeu atrocidades. Que aos nossos olhos, vamos dizer primeiramente aos olhos humanos, ele é digno de morte. Sim. E essa pessoa me questionou: mas a pessoa faz tudo lá no mundo. Ela mata, ela rouba, ela pratica atos libidinosos contra crianças, enfim. Sim. E depois se arrepende, anda com uma Bíblia na mão e diz que é uma nova criatura. Eu não acredito. A minha resposta foi, primeiro, que nós não conhecemos o coração dessa pessoa.
mas Deus conhece. Sim. Se ela se arrependeu de coração, ela vai ser salva sim. Ela vai herdar a salvação sim. Aí eu vou citar para você um exemplo daquele ladrão da cruz. Eu sempre cito esse exemplo nas minhas ministrações, aqui mesmo na Palavra Viva. Eu já citei esse exemplo, evangelista Sérgio, que de um lado tinha um que estava questionando, se achando tal, é o que muitos fazem hoje, né? Trazendo para os nossos dias de hoje, como que, antes de nós concluirmos essa parte dos ladrões ali, eu quero te fazer uma pergunta. Esse ladrão que estava murmurando, que estava reclamando, quem são essas pessoas hoje, mas sincero? Isso é uma representação, né, das pessoas que não querem nada com Jesus, que não querem nada com o Senhor, que querem permanecer nos seus pecados, né? Por quê? Porque a salvação estava diante dos dois, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? Mas teve um que disse, olha, nossos atos, ou seja, o que nós fizemos, os nossos roubos, nos colocaram neste lugar, nos colocaram aqui. Nós merecemos estar aqui. Por quê? Porque foi as nossas escolhas, os nossos atos que fizeram com que nós viemos parar neste lugar, a ser crucificado. Mas este que mal fez, esse que está aqui, esse aqui do meio não fez nada. Mas por que justamente o do meio estava ali? Porque se nós olharmos, é uma representação da nossa vida, uma representação. O que nós éramos antes de encontrar a Jesus? O que nós éramos antes de encontrar a cruz? Nós não éramos que nem um ladrão e salteador, nós não éramos impuros, não era imundo, não era cheio de pecado, carregado de tudo quanto é porcaria. Verdade. E agora no contexto que o Jesus falou, o ladrão, do outro lado, ele olhou e falou, não, esse aqui nem mal fez. Nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem. E o interessante, evangelista Sérgio, que aquele ladrão ele foi humilde. Deixa eu dizer para o Senhor, lembra de mim por entrar no teu reino. E o Senhor não colocou restrição sobre ele. Amém, Jesus. Porque o Senhor conhecia o coração dele, o Senhor olhou para ele, mesmo na hora da morte, e falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo na glória. Aleluia, Jesus. O que simboliza isso? Ele se arrependeu. Ele reconheceu que ele estava lá pagando pela escolha que ele fez. E você que está nos assistindo, talvez você já fez muitas escolhas na tua vida que não trouxeram boas coisas, que trouxeram consequências ruins, que já fez você chorar, que já até mesmo fez você desanimar. Mas hoje você tem a oportunidade de reconhecer, de renascer novamente, de se arrepender, ter a nobre atitude daquele ladrão da cruz e falar, Senhor, lembra de mim, não esquece de mim, Senhor, eu estou aqui, me perdoa. E eu tenho certeza que a luz, que a paz, que a presença de Deus, a presença do Espírito de Deus vai retornar na sua vida, na sua casa, e você vai ser muito feliz. Engraçado, interessante, evangelista Paulo, é que esse livro de Romanos, ele é tão rico, né? A gente começa a observar os versículos da palavra de Deus e como é maravilhoso. E tem pessoas que falam assim, ó, mas eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu trabalho, eu cumpro com meus compromissos, eu tento levar uma vida séria, uma vida honesta, uma vida direita e tal. Mas a Bíblia diz que se não se encontrar com Jesus, não importa quanto bom seja, não importa a pessoa maravilhosa diante da sociedade que você possa ser. A Bíblia diz assim, ó, aqui no mesmo livro de Romanos, porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. A Bíblia diz assim, ó, ou você serve um, ou você serve outro. Não é verdade? É verdade. Se você peca, você é servo do pecado. Se você serve a Cristo, você é servo de Cristo. Então, por mais bom que você seja, você precisa, você necessita, se você quer ter uma vida abundante, se você quer morar no céu, se você quer estar para sempre com o Senhor, você precisa tomar essa decisão de aceitar a Jesus como teu Senhor.
ter o seu nome na sua vida, ter o teu nome escrito no livro da vida. É necessário. É necessário. Porque a gente, de qualquer maneira, nós nascemos sob o pecado. Então, você pode ser uma pessoa ótima, uma pessoa boa, uma pessoa excelente, honesta, tudo. Mas você nasceu sob o pecado de Adão. O pecado de Adão está na tua vida. E para você se livrar do pecado de Adão, que vem desde lá, é necessário arrepender-se e aceitar a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. É a única maneira. Porque o que nós lemos aqui? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, o que é o dom gratuito de Deus? É a vida eterna. É a vida eterna. O dom gratuito foi o que Jesus fez por nós. Nós não poderíamos salvar a nós mesmos. Nós não temos condição de nada. De nada. Mas Ele tomou o nosso... A Bíblia diz que Ele tomou o nosso lugar. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E diz Isaías, o profeta Isaías, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então a única maneira de você ser uma nova criatura é através de Jesus Cristo. Não existe outra maneira. Meu amigo, meu irmão, você que ainda não aceitou a Jesus, você que ainda não veio para Cristo, aproveite a oportunidade. Aproveite. O Senhor Jesus está te dando a oportunidade. Pode ser hoje. Aproveite, aceite a Jesus como teu Senhor. Levanta a tua mão e diga: Senhor Jesus, eu quero te receber como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero ter o Senhor como meu Senhor e Salvador. Quero ter o Senhor, eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Não quero mais levar o fardo do pecado, o fardo da tristeza, o fardo do desânimo, o fardo da angústia. Quantas pessoas hoje, evangelista Paulo, nesse instante, nesse momento, nesta manhã, estão com o coração angustiado, aflito, ali parece que está preso por causa do pecado, porque é o que o pecado causa. O pecado causa isso mesmo. O pecado traz tristeza, traz desânimo, traz um fardo pesado nas costas, traz, né? Às vezes a pessoa faz alguma coisa, amanhã ela se arrepende, ela fica: meu Deus, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito, mas aí já fez. Aí o que é necessário para que tudo isso saia? É aceitar a Cristo e pedir perdão. E se a gente olhar nos dias de hoje, um outro mal que impera na nação, uma pessoa que ela não se arrepende, uma pessoa que ela se entrega de vez ao pecado, é a tal da depressão, que às vezes leva muito a tirar sua própria vida. E a Bíblia diz que aquele que tira sua própria vida, ela tenta a Deus, porque quem tem o dom de tirar e dar a vida é só o Senhor Jesus. E para complementar o que nós estamos falando aqui, no mesmo Romanos 6 está escrito assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está crucificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que havemos Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, não mais terá domínio sobre ele, pois quando ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Ainda a continuação ali, no versículo 11: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa linda, né? Que é esse Deus maravilhoso. Irmãos, meu amigo, você que está nos assistindo, se você soubesse o quanto Jesus te ama, quanto Ele é interessado por você, quanto Ele se interessa pela tua vida, esse Jesus tão glorioso e tão maravilhoso. Eu espero que essa palavra desta manhã alcance o teu coração, alcance a tua alma, traga refrigério, traga paz, e que você venha se decidir. Se você ainda não se decidiu, que você venha decidir-se por Jesus. Eu quero também convidar você a fazer uma visita no nosso templo sede, aqui na rua São Paulo, esquina com a rua Piauí, logo mais à noite, no culto da família, no culto a partir das 18h30.
Você é o nosso convidado especial neste domingo. Você também é convidado a participar dos cultos em nossas congregações, no sábado à noite, o culto da família, na Rua Guanabara, ali no Fátima, na Rua Paulo Schroeder, no Bemerwald, né, evangelista Paulo, também lá no Iririú, na Rua Sobral. Você é nosso convidado. Venha participar conosco, venha adorar o Senhor Jesus, venha se alegrar na presença do Senhor. O Senhor é maravilhoso e o Senhor tem bênção para a sua vida. Amém? Que o Senhor seja glorificado na tua vida, que você seja alcançado por esta tão grande salvação. É o desejo do meu coração nesta manhã para você, meu querido. Antes de nós encerrarmos, você que está nos assistindo, eu quero fazer um desafio com você nesta manhã. Você talvez está aí na sua casa, você está chorando, você está triste, você não sabe o que fazer, que decisão tomar, você não sabe que rumo tomar. Talvez você está passando por um momento complicado, difícil, seja de saúde, seja financeiro, seja familiar, seja na vida conjugal. Eu quero fazer um desafio para você nesta manhã. Eu quero que você coloque um propósito na tua vida, que a partir de hoje eu vou ser uma nova criatura. Amém, em nome de Jesus. E eu quero que a partir de hoje você viva uma novidade de vida. Amém. Mas não depende de mim, não depende do evangelista Sérgio, depende inteiramente de você. E você querer, você abrir o teu coração, como nós falamos já no programa passado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele. Glória a Deus. E ele comigo. Maravilhoso. O Senhor está batendo na tua porta. Abra e deixa ele entrar. Faz esse desafio. Eu tenho certeza que as coisas vão se encaixar e a tua vida vai ser uma bênção. Ok? Vamos estar então encerrando Palavra Viva nesta manhã. Muito obrigado por você que está nos assistindo. Que Deus possa estar abençoando você nesse resto de domingo com a graça do Senhor sobre a tua vida. E contamos com a tua presença logo mais à noite num grandioso culto, como já foi falado aqui. Então vamos estar agradecendo ao Senhor por esse período e que Deus possa estar te abençoando. Fecha os teus olhos. Começa o teu desafio agora comigo através da oração. Pai querido, Pai amado, estamos diante da tua presença. Primeiramente te agradecendo por esta manhã de domingo, por estarmos aqui, Senhor, transmitindo as tuas boas novas. Senhor, por nós estarmos sentando o caminho para aquela pessoa que talvez esteja aflita, triste, sem saber que rumo tomar. Mas hoje, Senhor, eu tenho certeza que essa pessoa passa a ser uma nova criatura em nome do Senhor Jesus. Esta pessoa receba a tua presença na sua casa, na sua vida, Senhor, na vida familiar, na vida conjugal, na vida financeira. Pai, que essa pessoa seja abençoada, que essa pessoa seja agraciada. E nós também, Senhor, mais uma vez te agradecemos por mais um programa Palavra Viva. Pai, fica conosco, hoje e sempre, é o que nós pedimos e te agradecemos, em teu nome, Jesus. Amém. Jesus. E amém, Jesus. Fiquem Que todos Deus nos abençoe. na paz do Senhor.